Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 33 de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes segmentos, como ciências, artes, empreendedorismo e negócios, para que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Ricardo Tavares, vice-presidente da Associação Zagaia Amazônia e diretor de projetos da Focus Design e Marketing. Tema: Design e Impacto Social na Amazônia. Bom, bem-vindo ao nosso programa, Ricardo, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olha, super valeu, Letícia. Já gostei super aí da tua apresentação. Muito bacana mesmo, gostei muito do espaço. Ai, muito obrigada. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos, educando gerações. Ricardo é vice-presidente da Associação Zagaia Amazônia, diretor de projetos na Focus/DM, designer especialista em design, propaganda e marketing pela UFAM, mestre em design de artefatos digitais pelo Instituto César, do Porto Digital de Recife. Foi consultor do projeto Ali Sebrae, Flecha Sebrae para startups e o Laboratório de Práticas de Negócios na Floresta para a Fundação Amazonas Sustentável, FAS. Em 20 anos de atuação, implementou projetos para Petrobras, Motor Honda, FUCAP, Pepsi, Ataque, Cian, Sebrae, Instituto IP, FAS, GIS, Cooperação Brasil-Alemanha e Museu Reina Sofia, em Portugal. Ricardo, o Kids Talks tem uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho quando ela crescesse. O que o Ricardo queria ser quando ele crescesse? Olha, mil coisas, Letícia. Eu acho que a decisão de ser, a decisão de ser designer foi assim, nos 45 do segundo tempo já quase se formando. Mas antes disso, pensei na engenharia, pensei na arquitetura, pensei aquelas clássicas de ser astronauta, né, de ser artista, mas a veia artística ela sempre teve sempre em alta, né, comigo. Eu lembro até que já quase concluindo o ensino médio, realizando daqueles é, testes vocacionais, conversando com a professora e ela dizendo, olha, tua veia artística é bem alta, né? Bem característica, você pode ser ali gostava de escrever na época, né? Mas pintava, fazia muitos desenhos. Então, quando eu disse para ela, olha, eu quero ser engenheiro. Não sei não, Ricardo. Né? Procura outras coisas, vai descobrindo outras coisas ainda, né? Foi aí quando eu descobri a área de design. Mas até então, eu não sei, né? Sempre gostei de música, talvez ser músico, né? Toquei em banda, tocava trompete quando era moleque. Sério? Nossa, que legal. Tocava, adorava jazz, né? Música de orquestra mesmo, era muito bacana, assim. Toquei no Teatro Amazonas, gente. Ixi. E foi tudo. E então, assim, essa parte, acho que assim, sempre imaginei trabalhando na área da cultura. Acho que esse era um ponto, assim, um desejo, né? Trabalhar, né? Aquele desejo, olha, eu queria trabalhar no museu, no centro cultural, né? No meio da arte. Eu acho que eu pensava dessa forma. Só depois que eu descobri, olha, tem um curso de design, na época de desenho industrial, né, na UFAM. E aí me inscrevi e aí descobri um mundo de possibilidades, né? Mas que me levaram até hoje trabalhar com economia criativa, né? Costumo dizer lá na Zagaia, economia criativa na floresta, né? Trabalhando com a cultura original daqui, do norte. Isso é bem bacana. Bom, como o design e o empreendedorismo inovador podem transformar para melhor a vida das pessoas, principalmente na Amazônia? Putz, pergunta profunda, legal. É,
Design está na base, né, desse modelo econômico que a gente vive no mundo, né? Então, a gente não acha que design é só aquela estética, né, do carro, da roupa, né, que é criada, mas o design ele é um grande processo que está no desenvolvimento de tudo que a gente possa imaginar, né? Desde essa caneca até esse microfone, né, esse tablet, computador, né, a TV, tem tudo. Então, é um processo de desenvolvimento. E quando a gente traz isso, né, para o contexto da economia, principalmente da cultura da economia criativa, para o norte, né, a gente está falando de um método de desenvolvimento que, primeiro, ele está completamente orientado pelas pessoas para as pessoas. Então, quando a gente cria coisas, objetos, artefatos, né, nós criamos baseado na necessidade de alguém. Então, os povos antigos, né, eles tinham necessidade de um recipiente para guardar água, guardar as sementes, guardar, né, objetos que pegavam na floresta. Então, foi se criando toda uma cultura de artefatos ancestrais que hoje a gente conhece, né, que são os objetos de povos indígenas, né, dos povos originários. Isso era design também. Isso era um planejamento pensado, né, em um produto para uma necessidade. E quando a gente tem hoje, né, um polo industrial super tecnológico aqui, né, quando a gente fala de startups na Amazônia, invariavelmente a gente precisa resgatar também esse conhecimento ancestral, né, de que a gente está criando sempre as coisas para as pessoas, né, a partir das necessidades, de como elas gostariam de usufruir disso. Imagino que o impacto do design hoje na Amazônia, né, e da economia criativa, ele passa por esse entendimento, né, do que o mundo precisa, e hoje o mundo fala tanto, né, numa nova economia, né, uma economia circular, consumir menos, ou melhor, consumir de forma mais consciente, mantendo a floresta em pé. Então, isso acaba passando muito por projetos de design, projetos de novos materiais, como a gente utiliza as coisas, né, hoje, como a gente poderia utilizar de forma mais eficiente, mais sustentável, né, consumindo produtos que são da natureza, né, que vão nos fazer bem e que todo mundo precisa. Bom, agora explica para nosso público o que é e para que serve a Associação Zagaia Amazônia. A Associação Zagaia Amazônia, ela já é uma organização que tem 16 anos, né? Foi criada em 2008. Tem um tempinho, muita gente não sabe, né? E até hoje muita gente me vê ainda como o Ricardo da Focus, né? Focus DM, que é a consultoria. Mas a Zagaia já tem esse tempinho e ela é uma associação sem fins lucrativos. Ela trabalha com projetos, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento de projetos de impacto sociocultural. E ela serve como um organismo de desenvolvimento da região, né? Ela foi criada para tal. E lá no início, te contando um pouco da história da Zagaia, né? Ela foi concebida, né? A essência dela, não fisicamente, mas ela foi concebida lá em 2008, quando nós fomos convidados pelo professor Raul Gouveia, né? Da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. Nós fomos convidados para produzir uma conferência de empreendedorismo indígena nas Américas, que aconteceu na cidade de Albuquerque, na região do povo Pueblo, indígena, dentro de um cassino, né, onde os proprietários eram indígenas. Olha só, que louco, né? E isso foi bem interessante para a gente, primeiro, porque naquela época era uma novidade a gente falar de empreendedorismo, essa palavra, né, que até então não era tão famosa como é hoje. E o mais surpreendente foi no ano seguinte a gente realizar a primeira edição aqui no Amazonas. A primeira edição aconteceu dessa conferência, né, de empreendedorismo indígena, aconteceu no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e teve apoio da Secretaria de Cultura daqui, patrocínio da Vale, de várias outras empresas e organizações.
E no ano seguinte a gente conseguiu fazer uma segunda edição, e foi quando a gente percebeu que tinha alguma coisa diferente naquele movimento. Da primeira para a segunda edição, nós recebemos representantes, né, de povos indígenas dizendo que, olha, eu não sabia o que significava essa questão do empreendedorismo, e isso continua ainda muito estranho, né? E isso é estranho para os povos originários, porque isso é coisa, né, de nós, né, pessoas brancas. E, e foi interessante porque eles comentando que, mesmo assim, eles conseguiram ter uma ideia para desenvolver, né, as práticas sustentáveis que eles tinham na comunidade. Então, eles tinham criado, naquela ocasião, a primeira pousada de turismo de base comunitária na Amazônia, né, ali na região deles, né, eles habitavam. E isso foi bem significativo, né, deles estarem apresentando resultados de uma ideia de negócio, que até então eles não tinham essa percepção, né, dessas possibilidades de manter o legado cultural daquele grupo humano por meio de um negócio de turismo de base comunitária. Então, imagina você, olha, alguém que queira realmente conhecer a Amazônia como ela é, né, não por meio de imagens, né, daquele jeito que a gente já está acostumado a ver aí na internet, em TV, mas sim se hospedando na casa de um comunitário, né, indígena ou ribeirinho. Foi a ideia que eles conceberam. E a partir daí, vários outros projetos, né, foram aparecendo com essa mesma pegada. A gente conseguiu realizar ainda mais algumas outras conferências. Nós conseguimos começar a fazer um trabalho bem mais aprimorado com o artesanato, né? Minha sócia, Rosana, ela já tinha um desenvolvimento de negócios na parte do artesanato já de longa data. Foi quando a gente começou a trazer o olhar do design para colocar novas possibilidades de formas e conceitos para aquelas técnicas que eram ancestrais, mas que poderiam gerar também outros desdobramentos, né? Então, nós sentamos com alguns artesãos, chamamos designers parceiros também, e aí a Zagaia começou a se tornar referência também nessa parte de desenvolvimento de projetos de impacto, principalmente com artesanato, né? E depois com outros produtos criativos, trazendo um olhar do mercado para que esses artesãos conseguissem perceber e criar novas referências. Isso não queria dizer que eles iriam parar, né, de fazer os cocares, né, as miçangas, né, pulseiras e outros elementos, mas eles teriam a possibilidade de abranger um outro público que eles não estavam atendendo, que eles perceberam que eles poderiam atender. Então, com aquela mesma técnica que eles faziam um brinco, um colar, eles poderiam fazer um vaso, um centro de mesa, né, e atuar no mercado de design e decoração. E aí isso gerou realmente um valor bem significativo para aquelas atividades, né, de trabalho que a gente estava fazendo, né? Aí a gente se sentiu realmente fazendo bem na hora do expediente. Quais são os exemplos de projetos de design que respeitam a diversidade cultural e promovem a inclusão social na região? Olha, deveriam ter mais, mas a gente pode falar que tem bons casos, né? Com esse tempo da Zagaia, né, seja com projetos próprios, seja colaborando com várias outras organizações, porque a gente também, dentro desse contexto, a gente colabora bastante, né, com várias outras organizações, né? A Zagaia tem parceria com a Fundação Amazônia Sustentável no Projeto Geral da Floresta, que por exemplo, foi o primeiro e-commerce de produtos sustentáveis do grupo Americanas.com. Americanas procurou a Faz, né, e que nos procurou para fazer a curadoria de produtos e principalmente o trabalho de back-office, né, dessa operação do Giral. Então, nós já com a bagagem, com conhecimento, né, de vários grupos de artesanato que nós já tínhamos, né, previamente, nós conversávamos com esses grupos, selecionávamos algumas produções deles e já pagávamos ali, na hora. O que é
na época era uma novidade, porque até então muitos dos artesãos, eles tinham dificuldade de vender, quando não, tinham que deixar o produto em consignação em alguma loja, né, com algum outro atravessador, né, para depois, se vender, receber alguma coisa. Com o Giral, não, a gente chegava lá, né, selecionava o produto, fazia determinadas encomendas e já investia na compra, né, e inseria no acervo do Giral. Isso é um dos exemplos, mas do que gerou também vários outros desdobramentos de projetos, como o próprio Amazon Stock, que é uma startup, né, que virou um spin-off, né, tanto da Fox como da Zagaia, mas que de respeito a trabalhar essa biodiversidade cultural. Quando a gente fala de biodiversidade na Amazônia, a ONU ela também tem um conceito relacionado à biodiversidade cultural, que é justamente a manutenção, além da floresta, dos próprios ativos culturais, né, das pessoas, né, que vivem aqui. E isso foi bem relevante quando a gente fez uma atividade, acho que foi para o Instituto Lojas Renner, lá no Tumbira. E na época, a Luana Melissa, uma das jovens lideranças, ela tinha comentado: poxa, a gente gostaria de ter mais conhecimentos, né, em edição de vídeos, em fotos, né, para a gente poder contar as histórias que a gente tem aqui. Isso a gente está falando da comunidade que fica ali, né, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, né, do Rio Negro, aqui a 1 hora de lancha. E foi quando, no ano seguinte, a gente pensou no projeto de uma oficina de fotografia. O projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. E depois nós realizamos uma primeira oficina, entregamos equipamentos celulares e fizemos essa imersão. Essa imersão gerou uma exposição fotográfica, que foi a exposição Olhares Tumbira. E nós trouxemos aqui no Palácio da Justiça, né, no centro. Na época, nós trouxemos também todos os jovens, e é nesse momento que a gente consegue perceber o impacto de uma ação como essa na transformação social e intelectual, né, e de acesso, né, a novas referências culturais. Quando eles se sentem empoderados do ponto de criar um conteúdo fotográfico, expor em um centro cultural, né, e se ver reconhecido por isso, como foi, né, por conta de vários comentários, né, posteriormente por causa dessa exposição. E aí no ano seguinte a gente criou o Amazon Stock, né, muito por conta do que gerou, né, todo o bafafá que gerou dessa exposição. Nós decidimos aí depois, né, com no edital Tecnova, que foi um edital da FINEP, né, via FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, aqui do estado do Amazonas, nós viabilizamos a plataforma Amazon Stock. Foi um banco de imagens que a gente pensou para dar vazão a esse acervo criativo por meio das fotografias, né, que os jovens realizavam, né, por meio da fotografia de celular. Então, hoje, a Amazon Stock é uma plataforma que funciona como, né, um negócio de impacto, né, socioconsciente, né, socio-responsável, e toda a operação gira em torno da produção criativa desses jovens, né, e ainda contando com alguns fotógrafos convidados, e ali 20% vai para uma comunidade incentivada. Então, a gente pretende fazer com isso a economia circular aqui dentro, né? Então, quando a gente precisa, olha, precisa de uma foto no açaí, precisa de uma foto de um rio, não preciso ir num site internacional, né? A gente pode fazer o dinheiro circular aqui. Então, a gente criou o Amazon Stock justamente para que essa produção criativa, né, seja comercializada aqui e o impacto funcione aqui. Isso é um dos exemplos, né, que a gente tem, né, de projetos que envolvem, né, a prática de design para o impacto, né, socio-responsável aqui na região. Bom, como é envolver as comunidades locais no processo de design? E quais métodos você utiliza? Olha, isso é um desafio, sabia? Sério? Porque todo esse conceito, né, de produção é coisa do homem branco, né? Não é dos povos ancestrais. Mas eles começaram a entender isso como uma ferramenta potencial,
também para transformação. Então, a gente começa sempre com aquela aproximação, sejam povos ribeirinhos ou indígenas, sempre com uma das premissas básicas, né, do que a gente chama hoje, né, do processo de design centrado no usuário, né, o já famoso design thinking. Tudo começa por aí. Por quê? Quando Tim Brown, né, concebeu essa lógica, né, desse processo, ele estava dizendo que, olha, o processo de design, ele é tão importante que ele não pode ficar só na mão dos designers. Então, esse processo é para o mundo. Não à toa, a gente vê hoje tanta gente falando de design thinking, né, tudo mais, mas a gente começou a adotar isso, principalmente, né, para que a gente conseguisse utilizar, né, os 3 pilares desse processo de design centrado no ser humano. Olhar os problemas com empatia, com profunda empatia, e a partir dali criar o nosso ponto de vista que permitisse a gente colaborar, né, por meio, né, de processo criativo e prototipar ideias, né, seja de produtos, de serviços, né, de negócios com esses povos tradicionais. E até interessante isso, uma vez, acho que foi em 2016, quando nós fomos convidados para realizar um laboratório de práticas de negócios na floresta, lá em Mamirauá. E nosso parceiro, né, até da FAES também, ele comentou, olha, como é que a gente fala de negócios para jovens que estão lá na comunidade de São Francisco de Aiucá, que fica dentro de Mamirauá, onde você precisa pegar 2 horas de avião, saindo de Manaus até Tefé, depois você pega um barco, 6 horas, subindo o rio, né, entrando em Mamirauá, que na época era o mês de setembro. Uma semana depois a gente nem entrava mais no rio, porque estava seco, né? Então, já estava muito seco. E a gente teve contato com jovens que estavam com tanta expectativa, mas tanta expectativa, que a gente se questionou, olha, a gente tem 2 opções. Ou a gente pode fazer algo básico, super introdutório, para essas pessoas ali que trabalham com pescado, né? Lá nessa região eles trabalham com pirarucu de manejo, né? Pesca do pirarucu, e com a produção de farinha, né? E alguns outros produtos da região. E a gente pensou, olha, ou a gente pode fazer algo muito básico, ou a gente pode fazer algo que seja realmente super inovador e que eles tenham um baita usufruto depois. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma imersão em Design Thinking aqui, né? Vamos falar ali de negócios da floresta, vamos fazer com que eles consigam adquirir novos conhecimentos de ferramentas ágeis, né? Que eles possam, né, começar a pensar o negócio de uma maneira diferente. E esse caso foi bem interessante porque, na época, no final desse processo, a gente realizou 3 oficinas na época. Foram uma em Mamirauá, outra no Rio Madeira, em Novo Aripuanã, com várias outras comunidades, e a última a gente fez em Manaus. Quando foi em Manaus, a gente trouxe vários atores. Veio o Sérgio Matos, designer, super parceiro que trabalha com a gente, o pessoal da 100% Amazônia, que trabalha com açaí, certificado, inclusive a empresa B, né, tem a certificação B, que depois eu posso até explicar do que se trata. E a gente trouxe o pessoal da Osklen, por meio do Instituto E. Então, você conhece aquela marca de roupas, né? Não está patrocinando, né, aqui, mas já fica o canal. Mas a Osklen tem um instituto, né, é uma grande marca de moda, e o grande diferencial deles é ter uma produção sempre focada, né, na sustentabilidade, né? E na época eles tinham apresentado para a gente cadeamento produtivo. Eles tinham acabado de lançar uma coleção inteira com couro de pirarucu. Fizeram tênis, bolsa, mochila, utilizando couro de pirarucu. E até então eles não tinham, não compravam daqui, eles compravam em Pimenta Bueno, Rondônia. E aí, nesse fechamento do laboratório, a gente trouxe, né, a representante do Instituto E,
A gente trouxe, inclusive, o Paulo, o grande Paulo, da Nova Cairu, que é um curtume que trabalha, né, com beneficiamento do couro, né, para alta moda. E eles sentaram, conheceram os comunitários e hoje parte também do couro também vem dessa produção, né, do pirarucu de manejo das famílias, né, de Mamirauá. Isso foi bem positivo, assim, porque você vê a cadeia de consumo do início ao fim de forma sustentável. E isso, pô, não tem preço, cara. Bom. Estoque. Como é que vocês disponibilizam, né, essas fotos e como é que funciona exatamente essa operação? Como é que eles conseguem tirar fotos? Como é que isso vai ser transmitido para outras pessoas que precisam disso? Então, o Amazon Stock, ele, ele foi concebido da seguinte maneira. Hoje, com a evolução tecnológica, né, desses dispositivos móveis, celulares, né, a gente tem já câmeras que se aproximam bastante, né, da lógica de uma câmera DSLR, seria o termo correto, né? Uma câmera vulgo profissional. Quando a gente realizou a primeira oficina no Tumbira, nós entregamos 10 celulares, na época eram celulares Samsung A31, que tinha uma câmera relativamente boa e atendia para aquela situação. Então, nós realizamos a entrega dos dispositivos, o que não impediu de outras pessoas participantes que já tinham equipamento lá participarem também, né? Até na época a gente escreveu 10 participantes e entregamos 10 celulares, mas participaram 18 pessoas, né? 18 jovens lá no Tumbira, né? Tem um celular que eu vou participar também. E no caso do Tumbira, nós entregamos celulares, é deles, né? Eles assinaram um termo, né? Se comprometendo, olha, celular faz parte do projeto. Durante 2 anos, né? Eles se comprometeram em produzir fotos, subir na plataforma. E na época nós, em paralelo, já estávamos desenvolvendo, né? O que a gente tem esse MVP hoje, né? Que está ativo, está comercializando, inclusive, está operando. Então, a gente fez a primeira imersão que foi introdutório. Depois a gente voltou para fazer uma outra produção, né? A primeira vez fui eu que fiz, depois a gente contou com alguns outros fotógrafos parceiros, né? Charlene Melanie, que é amazonense, mas está radicada em Florianópolis há muitos anos. Sérgio Matos, Ribamar Xavier, que também é fotógrafo parceiro. Todos eles colaboraram, né, com um pouco de conhecimento. E aí eles, ao final, receberam instruções de como subir na plataforma, né? Como subir a foto no site. Então a gente foi para lá, ensinamos, fizemos um guia, né, digital. Tem um grupo no WhatsApp, inclusive, que a gente vive trocando ideias, né, Ai, com nossa, que eles para legal. ativar. É um trabalho de comunidade, né? E fizemos a mesma coisa, né? O Tumbira, eu diria que é a comunidade que mais recebeu esse suporte, né? Porque ele depende de investimento financeiro. Então, depende muito dos recursos que a gente inicialmente agora consegue captar para poder investir nas oficinas. Então, nós realizamos no Tumbira, realizamos em Acajatuba, que também é aqui dentro da RDS, dá 1 hora de lancha, né, de Manaus, e realizamos em Benjamin Constant, na comunidade indígena Ticuna, né, Filadélfia. Lá em Filadélfia e em Acajatuba, a gente já conseguiu entregar esse celular, que é um Motorola. Mostra pra câmera aqui, ó. É um Motorola. Ai, deixa eu até tirar da capinha aqui, né? Ai. Motorola não está patrocinando aqui, não, mas deveria. Sim. Inclusive, nós precisamos de celulares para o projeto. Olha só. São celulares da Motorola. Essa aqui é a versão G53, que foi um custo-benefício muito bacana, né? E como a gente está recebendo da fábrica, então a gente está tendo que comprar esse celular. Então foram 10 celulares para Cajatuba, 10 celulares lá para Benjamin Constant. E ele, na câmera, ele já tem... Deixa eu ligar aqui. O G53, ele já tem um modo Pro, né? Qual é a câmera que eu posso mostrar? Essa aqui? Ó.
ele já tem um modo Pro, né? E ele me permite fotografar em RAW. O arquivo RAW, ele é um arquivo bruto, né, de fotografia, que é o mesmo arquivo que as câmeras profícias, né, profissionais utilizam. Então, putz, tá aqui, ó, na palma da mão de um celular, né? A gente pode ter um resultado bem bacana. Claro, não é o equipamento, né, que faz a diferença na foto, né? É o olhar do fotógrafo. Mas isso já é bem significativo para a gente ter um resultado legal no final, né? Tem uma imagem, porque quem compra, né, uma vez que eles sobem a foto no site, as pessoas que vão comprar a foto, elas vão esperar um mínimo de qualidade, né? As pessoas compram foto para usar numa publicidade. Olha, eu vou fazer aqui uma apresentação, precisar de uma foto da Amazônia. Tem lá, quero fazer um quadro lá para minha casa, aí vou acessar uma foto, né, comprar uma foto de um artesanato do Rio, de uma flor, de uma árvore, né, o maracujá do mato, né, que tem uma flor bonita, vermelha, fazer um quadro dela, aí precisa ampliar, precisa ter qualidade. Então, a gente instruiu eles, né, de como eles podem fazer o passo a passo para subir as fotos. E aí envolve vários outros detalhes, né? Tipo, olha, vou fazer uma foto de retrato, a gente aprendeu a duras penas, né, que precisa ter o termo de autorização de imagem. Então, nosso jurídico trabalhou pra caramba e a gente também apresentou para eles e tem disponível no site o termo para você baixar de forma gratuita. E a gente deixou também nas comunidades. Olha, se você for fazer uma foto de alguém, principalmente crianças, né, tem que ter muito cuidado com isso. Mas qualquer pessoa precisa ter um termo que a pessoa precisa autorizar, assinando. Então, até esse tipo de informação eles também tiveram na hora que nós fizemos o treinamento. Então, na prática, assim, a gente entrega o celular, treina, realiza as oficinas de fotografia Dá o e guia, né? dá o guia, né? E acompanha eles em grupos, né? De relacionamento. Então, tem o grupo do Tumbira, tem o grupo lá da Cajatuba, tem o grupo de Benjamin Constant. Bem legal. Quais exemplos mostram que o design feito em equipe resultou em soluções melhores e que ajudaram a sociedade? Olha, premissa número 2, né, do processo de design, colaborar. A gente costuma utilizar muito lá na empresa, né, esse prefixo co, né? Uhum. Tudo que vem com co antes, né, é legal. Colaborar, co-criar, né, Cooperar. cooperar. Olha só que legal, né? Então, é algo, isso vai gerar palavras que sempre vão gerar colaborações, tem a ver com colaborações, né? Então, invariavelmente você vai estar sempre trabalhando com outras pessoas. Tinha uma coisa curiosa, quando eu ainda era estudante de design, quando eu ia para os eventos, conferências, né, a N-Design, ia para conferência de profissionais de design fora, eu sempre perguntava dos profissionais que eu achava legal, né, que eu estava vendo ali palestrando, eu sempre fazia a mesma pergunta. Essa mesma pergunta que você me faz, né, que você me fazendo. Olha, os projetos mais legais, como é que era a equipe, né? E invariavelmente a maioria, a grande maioria, me respondia: olha, todos os projetos mais legais que a gente fez sempre foram com boas equipes, boas e reduzidas equipes. A gente não precisa de de um time gigante para realmente fazer projetos bacanas e com impacto, né? Até, por exemplo, na estrutura da Zagaia hoje, né? Nós temos, somos três, mais três colaboradores que estão assim espalhados, né, pelo país e outros parceiros, né, que a gente acaba chamando, né, quando tem algum projeto específico, então a gente já sabe com quem a gente pode contar, né? Então, na área de design, se você precisa da parte de desenvolvimento de software, você vai ter que contar com um desenvolvedor de confiança, um time de desenvolvedores, os designers, né, que cuidam da parte de usabilidade, o time que vai compor da liderança de projetos. Se é um projeto de impacto social, a gente vai ter que ter um bom construtor de projetos, a gente vai ter que estar pensando sempre
do processo de prestação de conta, então o jurídico sempre vai estar junto. Mas o mais importante, né, e principalmente quando a gente fala de design de impacto social, é que a gente precisa ter um time que entenda e que seja engajado em Amazônia, né? Porque enquanto tem o custo Brasil, a gente tem o custo Amazônia, que é um negócio muito mais complexo, com questões culturais também bem diferentes de outras regiões. E assim, se a gente tem um time reduzido, mas engajado e bastante consciente em relação a isso, a gente consegue performar projetos belíssimos. Quais são os setores emergentes com potencial para inovação e crescimento na Amazônia? Muito se fala na biodiversidade, né, na bioeconomia, e essa ainda é uma das grandes premissas realmente que a gente precisa ter. Quando a gente fala, né, de descobrir, principalmente, quais são os ativos da floresta, né, que são valiosos do ponto de vista do conhecimento ancestral, como que a gente pode aprender com a natureza? Em design tem uma disciplina que acabou se tornando tem se tornado uma tendência bem forte, né, no mercado, que é a biomimética. Biomimética é a disciplina é o conhecimento de você aprender com a natureza, né? Aprender que, olha, por exemplo, na natureza não existe lixo. Olha só que interessante. Não existe lixo na natureza. E o ser É que humano, verdade, né? Porque, né? tipo, tudo pode ser utilizado para alguma coisa. E, por exemplo, a casca da árvore pode ser utilizada para. Ela vira adubo, né? É, ou até mesmo os Se restos de decompõe. comida, que eles se decompõem, né? Exato. E aí, quando a gente liga esse alerta, caramba, pô, a natureza não tem lixo, né? E por que a gente gera tanto lixo? Então, a biomimética, ela faz justamente, nos dá referências novas que sempre estiveram aí e que a gente pode aprender, né? Então, não à toa a necessidade da gente falar tanto e proteger os povos originários, né? Estatisticamente, todas as regiões, as TIs, né, que são os territórios indígenas, são as áreas mais protegidas, onde praticamente inexistem queimadas, onde se mantém a maior parte da biodiversidade intacta e onde a gente consegue aprender bastante, né, com o ecossistema. Então, eu diria que o conhecimento da biodiversidade, dos produtos, fármacos, mas principalmente desses saberes ancestrais, eles são em tendência forte para a gente ficar ligado, até para a gente poder criar coisas que sejam mais eficientes e mais sustentáveis, que é o que o mundo está pedindo hoje, né? Como a educação em design pode capacitar os jovens da Amazônia? E quais são os programas ou iniciativas que você considera mais importantes? Olha, o processo de design, levanto a bandeira assim que ele deveria começar desde o ensino fundamental, ensino médio, sabe? Não é algo somente para faculdade. Porque uma das primeiras premissas, né, da atividade de design é você saber resolver problemas complexos, né? Então, não à toa, né, não importa se você, né, como eu tinha comentado, ó, não importa se a gente está fazendo uma caneca, um lápis, ou desenvolvendo um foguete que vai para Marte, o processo de solução de problemas é o mesmo, vai mudar a complexidade dele. Então, a partir do momento que a gente começa a adquirir conhecimentos iniciais sobre isso realmente pode gerar um ganho de desenvoltura para o jovem, né? Para crianças, por exemplo, é fantástico. Até porque a gente tem dados de que na fase adulta a gente perde muito do potencial da criatividade por vários motivos. Cultura, influência, né, de pais, do modelo educacional, de religião, sabe, de vários impactos externos, né? A gente vai
se moldando, né? A nossa personalidade ela vai se moldando ao longo do tempo e um dos elementos que sofre mais impacto é o potencial criativo. Então, eu diria que iniciativas como, por exemplo, né, as atividades de robótica, né, que começam agora. Minha filha tem, né, logo no primeiro ano já tinha aula de robótica na escola. Isso é muito legal, sabe? Quanto mais isso for democratizado, e quando fala robótica, não é com aquela pretensão de tipo, ah, não, vamos criar já um robô. Não, não é essa lógica. Primeiro é imergir em problemas, brincar, né? Estender o ato de brincar para que isso estimule novas abordagens, né? No crescimento, no desenvolvimento da pessoa, mas que permita que ela realmente tenha acesso a novas possibilidades, né? Que possa experimentar. Então, as escolas de robótica têm adotado bastante, né? Essa cultura, isso é muito positivo, né? Quanto mais plural se tornar, melhor, e principalmente com iniciativas que deem acesso também principalmente aquelas pessoas que não têm hoje acesso a isso porque são de baixa renda, são, né, oriundas de áreas vulneráveis e que precisam ser incluídas, né, em todo esse processo para que a gente tenha um desenvolvimento por igual. Bom, falando em desenvolvimento, quais são as principais oportunidades para o desenvolvimento de negócios na Amazônia? E quais desafios ou ameaças você identifica nisso? Olha, nos últimos tempos, primeiro, é o acesso ao conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente está falando da área de design, quando a gente tem empatia, a gente desenvolve muita pesquisa, né? E as fontes de pesquisa, elas precisam ser muito coerentes, né? A gente está vivendo num contexto de muita fake news, né? De muitas meias-verdades. Então, faz a diferença quando você vai à comunidade, quando você tem acesso, né? E entende como, né, as pessoas da Amazônia vivem, quais as dores que elas têm, quais as necessidades, quais as oportunidades que elas poderiam ter, né, com determinado movimento criativo. E quando a gente olha, talvez esse seja um dos principais desafios, né, além dos outros tantos, né, que a Amazônia tem, mas a possibilidade da gente colaborar mais, né, em rede, né, não não levantando, né, nenhuma bandeira para, olha, atividades sozinhas, porque eu trabalho sozinho e me entendo melhor assim. Não, hoje a gente está num momento realmente de cooperação, de colaboração, e isso tem que se intensificar para a gente conseguir ter um futuro mais ordenado, mais justo e mais criativo. E eu vejo assim, de ameaça, é só a gente não fazer o dever de casa, né? Ou de repente não ter esse olhar realmente para o outro. Porque, novamente, né? Trazendo a lógica da biomimética, a própria floresta ela convive em harmonia, né? E colabora entre si. E a gente precisa adotar a mesma prática. A gente precisa colaborar mais. A gente tem que, né? Os últimos dados aí do censo do IBGE indica que Manaus, pela primeira vez, está concentrando a maior quantidade da população do estado do Amazonas. Isso nunca aconteceu. Por quê? Não há a cultura de colaboração para desenvolver o interior, né? As outras cidades. Então, a gente poderia ter um equilíbrio muito mais eficiente nesse sentido. Acho que é isso. Bom, qual... Bom, nossa, foi bastante coisa Pô, eu aqui. falo pra caramba. Não, é que não, é que eu absorvi muita coisa que você estava falando, né? Oi? Ah, eu tô já disparado, né? Aí eu tô. Você é Letícia aí. Ai, quer um pouco? Não, obrigado. Eu tô com reserva de doce. Ai, tá fazendo dieta? Não dieta, só tô controlando. Ah, É tá. impossível fazer dieta você dizer que, ah, eu não vou comer chocolate.
Mas comecei a equilibrar. Vai lá, Letícia. Peraí. A gente vai agora para a pergunta 12. 12. Quais conselhos você daria para jovens empreendedores que desejam iniciar um negócio na Amazônia? Eita, acho que depende muito do negócio, né? Uhum. Mas isso eu vou dar assim, por experiência. Quando a gente estava trabalhando, né, a Focus, né, em outra empresa, ela era uma agência de publicidade. Nós fomos agência até 2015, por aí. E em paralelo já existia a operação da Zagaia, né? E a gente percebeu que toda vez que a gente falava de Amazônia, as portas meio que se abriam, né? E principalmente a gente começou a perceber que quando as portas se abriam, a gente conseguia fazer esses projetos eles tinham sabe, eles deixavam um coração quentinho, assim, diferente, né? Dos outros projetos que a gente fazia, que, por exemplo, publicidade, você cria algo para uma marca, e você cria aquilo algo super criativo que você criou no dia seguinte, aquilo, ok, já foi, né? Você já está pensando em outras coisas e meio que se perdeu. Quando a gente trabalha com a criação, com a economia criativa, né, principalmente envolvendo o contexto Amazônia, da sociobiodiversidade, da criação de novos produtos, né, de produção cultural, isso constrói um legado realmente muito profundo. Então, o que eu diria, na verdade, para essas pessoas que querem começar um negócio é, primeiro precisa gastar sola de sapato, precisa, né, ter uma experiência, né, de todas as frentes, né, de ser cliente, entender, né, como é que processos funcionam dentro de empresas, como é que o mercado, a lógica do mercado funciona, para a partir daí realmente avaliar se aquilo é para ele, né? É muito difícil, na verdade, empreender, muito difícil. Porque tem uma frase até do Abílio Diniz, né? Finado Abílio Diniz, que ele comentava isso. Todo dia 28 de cada mês, o empregado ele vai receber o salário. Todo dia 28 de cada mês, o empreendedor vai pagar o salário de alguém. Então, isso dá o tom, né, realmente, assim, dos sentimentos que estão envolvidos nessa operação. Então, para começar o negócio, a gente precisa primeiro se conhecer. Uma vez que a gente se conhece, sabe, não, ok, eu estou disposto a pagar o preço, aí a gente vai realmente definir qual o tipo de negócio. Aquele negócio que tem um propósito muito bem definido. E hoje o mercado ele está para empresas que tenham um propósito muito bem definido, né? Que sejam muito bem avaliadas pelo seu público consumidor e principalmente assim, que sejam empresas onde o design centrado no usuário está à frente de todas as decisões. Então, ó, não é porque eu estou atrás de uma mesa pensando em como eu vou dominar o mundo, né? Como é que eu vou, né, vender mais, mas não. Como que aquelas pessoas gostariam de ser melhor atendidas? Que tipo de experiência a gente pode entregar? Qual é a história, a narrativa de marca, né? Que pode ser construída, né, para que esses usuários, né, dessas empresas consigam realmente entender, né, e acreditar nesses produtos ou serviços. Então, passa um pouco aí de entender que empresa boa é a empresa que vende, só que não é o vender por vender, mas sim vender com um propósito. Uma empresa, ela é, né, administração clássica, né? Uma empresa, ela visa o lucro. Toda empresa visa o lucro. Mas uma empresa, ela também é um organismo social e ela tem responsabilidade com o seu entorno.
Então, se a gente está pensando em realmente criar empresas, a gente precisa pensar em como a gente consegue obter lucro, gerando um impacto social positivo para várias pessoas, Nossa, isso é profundo. né? Bom, qual é a sua visão para o futuro do design na Amazônia? Quais mudanças você espera ver nos próximos anos? Olha, primeiro eu gostaria de ver mais designers envolvidos, né, com todas essas tendências de negócios. Eu acho que nós temos visto, talvez seja até um ponto crítico aí, nós temos visto muito a, o olhar para a tecnologia, mas às vezes só a tecnologia pela tecnologia e a gente não tem esse aspecto humano inserido. A gente não tem a questão da arte, da cultura envolvida. Então tem aquela lógica do STEM, né? Do STEM e do STEAM, né? Do Science, Technology, Engineering, Math, né? Falta o A de artes. Eu acho que a Amazônia teria que ser STEAM, né? O Sim. STEAM, né? Porque a arte é muito primordial para a geração de base de conhecimento cultural que vai promover criatividade, né? Se a gente for somente pela área, né, pela base de conhecimento tecnológico, corre o risco da gente perder a criatividade lá na frente. Não à toa a gente está vivenciando, né, um momento de quebra de paradigma, né, muito por conta da inteligência artificial. Muita gente questionando, a inteligência artificial vai quebrar o emprego? Não, não vai quebrar o emprego, mas você precisa entender, né, e saber tirar proveito disso, e vão saber tirar proveito disso aquelas pessoas que têm o A, né, de arte, de cultura, né, que vai promover a criatividade do bom uso desse tipo de ferramenta nos negócios. Bom, recentemente, a Amazon Stock foi selecionada entre os top 100 para o Startup Submit 2024, em Florianópolis. Foi a única da Amazônia. O que você pode falar sobre essa notícia? A gente ficou feliz pra caramba. Foi bem legal. É, até porque, assim, é top 100, né? Não é top 30, nada. Mas isso já ajuda a validar, por exemplo, né? O próprio modelo de negócio, ajuda a dar ali algum direcionamento, né? De você perceber que entre 3.300 ideias, né, inscritas, você está entre o top 100, isso quer dizer que, pô, acho que alguma coisa vale, né? É, então, pelo menos, a gente entende que estar entre o top 100 já é um significativo resultado para como as pessoas estão avaliando e olhando você, né? Olhando a Amazon Stock, e o potencial dela de impacto no futuro. Então a gente ficou feliz pra caramba, né? Assim, é muito importante, né, a gente comemorar os pequenos resultados, porque lá na frente a gente acredita bastante, né, que isso pode se tornar um grande resultado e gerar outros desdobramentos. E a nossa expectativa até de participar, né, do Startup Summit é de estender relacionamentos, né, tornar a plataforma um pouco mais conhecida, somente porque a gente está falando de uma plataforma né, que gera conteúdo criativo da Amazônia, mas que vai ser consumido por quem está lá fora, né? Então, a nossa principal premissa, né, e o entendimento é que quando o Sul e Sudeste olham para a Amazônia, eles olham com os olhos do ESG, né? O ESG, né, aquela sigla relacionada à governança, impacto social e ambiental. E toda vez que eles pensarem numa imagem, né, para representar a ESG, que seja uma imagem da Amazônia Stock. Aí a gente já vai ficar feliz pra caramba, porque sabe que uma foto, né, vendida ganha o jovem fotógrafo, ganha a comunidade incentivada e ganha, né, todo o mecanismo que faz toda essa economia circular. Bom, agora vamos para o quadro da caneca, que é inclusive um dos meus quadros favoritos que a gente tem. Então, Tenho vamos com perguntas. muitas perguntas. Um oferecimento, olha. Aqui, perfeitinho. Um oferecimento, olha a caneca. A lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa
ou o seu evento precisar de uma caneca linda como esta, fale com o pessoal da Olha Caneca, QR Code no canto da tela. Então, Ricardo. Eu tô olhando a frase que tá Eu tô escrita aqui, vendo. cara. Então, Ricardo, eu vou fazer algumas perguntas mais descontraídas, mais pessoais, um tanto aleatórias, e aí você responde do jeito que você quiser, tá bom? De boa. Bom, Ricardo, se você pudesse fazer uma viagem no tempo, para qual época ou evento histórico você iria? Ai, Flamengo campeão do mundo em 1981. Pronto, falei. Ó, cara. Foi o sentimento, assim, ó. Ok, essa, É que a essa foi a nossa de bate-pronto. produção aqui, ela é vascaína, entendeu? Ih, rapaz, só lamento. Então, eu posso até voltar pro gol do Pet, né? Em 3-2. Ó, desculpa, produção, mas foi. Ó, mas ok, eu vou dar essa resposta e vou dar um outro aqui. Deixa eu ver. Cara, que momento da história eu poderia voltar? Eu acho que seria. Eu gostaria de ter visto o homem pisando na lua. Eu acho que esse é um sentimento que realmente pode ter sido bem, Eu queria ter visto, sabe? Não, continua. bem reflexivo, assim, né? Você, cara, alguém chegou lá fora, né? Isso gerou tantos desdobramentos, né, de inovações pra gente aqui embaixo. Acho que seria um sentimento legal. Eu queria, tipo, estar no momento em que, se eu não me engano, teve uma mulher, eu não lembro, recordo o nome dela agora, mas só que foi ela que criou meio que o cálculo pro primeiro foguete funcionar. E aí, eu queria estar nesse momento que ela tinha finalizado o cálculo. Enfim, continuando. Isso é legal. Fora do mundo dos negócios, quais são os seus hobbies favoritos? O que você gosta de fazer para relaxar? Escutar música. Ai, Escutar Lele. música, assim, tô lavando a louça, tô no carro, tô com amigos, né? Inclusive com um grupo de amigos aqui, tem um grupo só de uma banda de que a gente tá querendo inventar uma banda, né? Então rola muita playlist, né? De Spotify, de Deezer, eu uso Deezer, né? Então tem minhas playlists preferidas ali. Enfim, qual é o E gênero? assistir jogo de basquete, assim, adoro, né? Tava tendo as finais da NBA agora, sempre acompanho todo ano, e eu acho que são dois vícios, assim, e algumas séries, né? Leituras, um pouco disso. Bom, qual é o seu gênero musical favorito? Ah, rock and roll, acho que foi criado assim dentro dessa base, né? Mas gosto muito do jazz, acho que pelo fato de eu ter trocado trompete, né, quando era mais novo, Aham. então Você acho que tinha comentado abriu. que você tinha feito uma banda, né? Eu participava da banda da escola, né? É. Que eu estudava. E aí eu comecei tocando. Cara, eu comecei tocando cornetinha, né? O meu desejo sempre foi tocar saxofone. E aí, quando chegaram os instrumentos musicais, né? Que a banda, que era fanfarra, se tornou uma banda musical mesmo, né? Com instrumentos diferentes. Eu corri pro saxofone, aí o maestro olhou: Não, pera, experimenta esse trompete aqui. Porque ele era trompetista, né? Então, como ele Ah, viu que eu estava desenvolvendo bem na cornetinha, então, não, experimenta o trompete, deixa esse sax aqui pro lado e tal, vê como é que é e tal. Aí me tornei trompetista. E sinto muita falta, né? Eu parei de tocar porque coloquei no aparelho dos dentes, né? E isso atrapalhava um pouco. Quem sabe ali, em breve, eu possa retornar. bom, qual é a sua banda ou cantor favorito em qualquer gênero musical? Cara, a banda que eu tô favorito da última semana, né? Isso é muito mutável. Tem alguns preferidos, assim, mas eu tenho a playlist do Pure Jam. Pure Jam, sempre minha banda Gosta de The favorita. Smiths? Adoro The Smiths. Inclusive, The Smiths é a melhor banda pra curar fossa, assim, né? Dor de cotovelo, essas coisas. Gosto de Radiohead. Ai, moço, peraí que eu vou soltar rapidinho. Tchan! Ó, tô até abrindo a Exatamente. minha Deezer aqui, né? Peraí, calma. Eu vou pegar aqui rapidinho meu celular, porque eu tenho uma playlist só disso. Cara, bora trocar playlist então aqui.
Deixa eu ver. Tava rolando até Boi de Parintins aqui, né? Tem uma playlist só da minha filha. É, E sabia que o Caprichoso ganhou? eu sabia. Você Eu também sou é... caprichoso. Ai, graças a Deus. Moça, Minha gostei filha é de garantida, você. ela não gostou nada. Peraí, calma, deixa eu abrir aqui. Olha, eu tenho uma playlist do Radiohead. Tá aqui, ó, minha Gosta playlist de do Green Day? Radiohead. Eu gosto do Green Day. Aqui, ó. Tem um monte de tipo. Você tem Coldplay, você tem... O que mais ali? And I Love Her. And I Love Her. Legal. Sugar. Sim. Olha, Eu vou deixar meu celular aqui. ó, se deixar, cara, eu tenho a playlist que tá mais tocando agora é uma playlist chamada Relax. Que é essa daqui, ó. Relax tem... Amei o seu gosto musical. Cara, tem uma banda nova que eu descobri aqui, Berlioz, uma banda de jazz. Jazz is for Ordinary People. Aí tem Jorge Drexler, tem Caetano Veloso, You Don't Know Ah, Me. Caetano falou. Tem o Matt Costa, tem Red Hot Chili Peppers, Bob Marley, Red Hot Silva, Chili Peppers. Mundo Livre S.A., The Mariahs. The Mariahs é uma banda legal, cara. Eles são da Costa Rica, mas baseado na Califórnia e é um jazz, assim. É um jazz, um rock bem suave, bem legal. Então eu gosto disso. Bom, próxima pergunta. Qual é a última série ou filme que você assistiu que você super recomendaria? Ponto aqui de exclamação, deixa eu ver. Pô, assisto muita coisa, mas eu gostei muito agora do Shogun. Acho que é Shogun, é. Passa no... acho que foi no Star Plus. Shogun que conta a história do Japão. A história do Japão e principalmente da relação do país com os outros povos, né? Que naquela época eram civilizações colonizadoras, né? Os japoneses não conheciam o restante do mundo, até alguém chegar para eles e dizer, olha, desculpa, mas o mundo está sendo dividido entre os espanhóis e os portugueses. E aí eles vão invadir vocês, né? Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso em inglês falando, né? Eu acho que isso fala muito sobre como o mundo é hoje, né? É bem instrutivo, né? E, assim, tem várias outras coisas, né? Essa é uma delas, eu posso citar também a produção nacional, né? Produção criativa nacional. Estava assistindo outro dia a produção do... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Cangaço Novo, né? Do Prime. Uma série muito boa, já adulta, né? Mas fala desse movimento aí do novo cangaço, que eu acho que é uma representação bem crítica, né? Em relação à realidade de segurança econômica, de isolamento social. Uma produção, assim, bem maiúscula, assim, brasileira mesmo, né? Com orgulho. Né? Bom, o Legal. Ricardo, ele gosta de cozinhar ou só cozinha porque necessita cozinhar para poder sobreviver? Olha, acho que já cozinhei mais, assim, mais por gosto, né? Eu acho que hoje é mais na pressa mesmo, às vezes, para resolver alguma coisa. Mas lá em casa, pelo menos, a gente é bem raiz, né? Então rola muito peixe, rola algumas. Qual é o seu peixe favorito? Matrinchã. Mas eu não sei fazer matrinchã. Né? É melhor comprar feito. Mas minha filha, por exemplo, adora sardinha frita, um pratão de sardinha frita, Eu né? gosto mais de salmão. Salmão é bom, né? Salmão é Salmão é legal. bom. Apesar do salmão, precisa ser bastante selecionado, né? Até porque tem muito salmão que recebe também muitos antibióticos, né? E pode ser bem nocivo. Mas a gente gosta de fazer bastante lá em casa, assim, cozidão de pirarucu, né? De carne, mais assim, caldeirada, né, de tambaqui, que minha filha gosta também, isso eu Caldeirada de gosto de tambaqui. fazer. Então isso é sempre um clássico. Com ovo cozido, né? Claro. Com ovo cozido, claro. Se você pudesse ser mentorado por alguém em qualquer tempo da história,
Quem seria e por quê? Boa pergunta. Olha, invariavelmente, né? Sempre tem aqueles autores, né? Aquelas personalidades que a gente admira bastante. Eu acho que eu diria assim, poderia falar vários outros, né? Tive a oportunidade até eu gostaria de ter conhecido, né? Mais cedo, né? O Ailton Krenak. Eu acho que, né, o conteúdo, né, e a fala dele é primordial para os dias de hoje. Se for falar aqui em termos de gestão, de saber cuidar da empresa mesmo, eu diria o Abílio Diniz. O Abílio Diniz, ele sempre, né, nesse meio dos negócios, ele foi uma referência, assim, de certa forma lúcida, né, fazia certos contrapontos, né, e era uma pessoa sensata. Eu acho que também daria por ele. Qual superpoder você gostaria de ter? Teletransporte. Acho que Por quê? ajudaria bastante. Para você chegar mais rápido do trabalho, em casa, ir na comunidade ali falando de Amazônia, né? Pô, preciso ir ali, atravessar o rio, Aí né? depois Ou ele então ir pega, lá do tipo... Solimões pro Rio Madeira, ir para Macapá, ir para Roraima. Bem que Ajudaria faz bastante. sentido. Bom, para fechar o nosso quadro, quais são os seus planos para o futuro? Olha, o futuro tá logo aí, né? O futuro é sempre amanhã, assim, né? Acho que eu não jogo muito o futuro para muito para frente, não, né? O futuro eu costumo dizer que a gente faz hoje. Hoje já é o futuro, né? Passou um segundo e já era. Segunda física. Mas tem os desejos. Desejo é que a gente consiga aumentar os nossos números de impacto, né, pela Zagaia, que a gente consiga realmente alavancar o Amazon Stock, tornar essa operação realmente uma grande operação aqui para o norte do país, que a gente consiga estar na COP30, né, com um negócio que seja, né, raiz aqui do norte, né, criado na Amazônia, produzindo, né, cultura, né, e produção criativa própria nossa e que várias empresas e o mundo todo consuma fotografia do Amazônia Stock quando estiverem falando da Amazônia lá fora durante a COP30. Acho que esse é um sonho de futuro assim bem próximo. Bom, nosso podcast tem uma surpresinha para você, que a gente até deixou escondido. Eita, que legal! Eu pensei que era caneca já ia levar caneca para casa. É Tá uma outra brincando! caneca. Eita, que massa! Que Uma outra legal, que caneca legal! totalmente embalada para que você possa tomar seu cafezinho E, matinal, entendeu? com certeza, já amanhã. Ó, ainda vem com a frase, ó. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Albert Albert Einstein. Einstein. Legal. Infelizmente, já chegamos ao fim da nossa entrevista. Agora é a minha vez de fazer a entrevista? Assim, saber? Não, porque eu fiquei curioso. Por que vocês colocaram essa frase aqui na caneca? Isso é uma pergunta que eu poderia fazer. Vai, responde aí, Ai. Letícia. É sério, cara? Por que tu colocaste essa frase aqui? É uma frase inspiradora, né? Mas tem super a ver, né, com a economia criativa e tal. Realmente. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Cara, a gente precisa gerar transformação para as coisas mudarem. Eu gostei dessa frase. Que bom que você gostou dessa frase. Também gostei da entrevista. Ai, muito obrigada. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? Bom. O que a gente espera depois do Sebrae Summit, né? Do Startup Summit? Ou então, o que a gente espera de novos projetos da Zagaia independente? Olha, tem coisa que eu não falei. Mas nós temos 2 projetos aprovados na Lei Rouanet. Ah, sim, eu tinha visto lá no formulário. Sim. Olha, como é que seria a pergunta? Olha, Ricardo, me conta mais sobre como funciona, né, esses projetos aprovados pela Zagaia na Lei Rouanet, né, qual o impacto que vai gerar. Posso Acho que também isso é uma pergunta perguntar o que legal. seria a Lei Rouanet, né? Tá, peraí.
Tem 2 projetos de vocês aprovados pelo Ricardo, agora conta pra gente. Tem 2 projetos que foram aprovados pela Lei Rouanet. Como é que funciona exatamente essa lei e por que que esses projetos foram amparados por essa lei? Olha, quando a gente fala de cultura, existe um dos mecanismos bem eficientes para promover a diversidade e inclusão, né, cultural no Brasil, e um deles é a lei que foi criada, né, a Lei Rouanet, que é uma plataforma de incentivo à cultura. Então, todo produtor cultural, todo artista, né, criativo, pode desenvolver um projeto e submeter para avaliação do Ministério da Cultura e que vai avaliar dentro de uma política de Estado, né? E nós tivemos a felicidade de aprovar 2 projetos, né? O Conexão Criativa, Conexão Amazônia, na verdade, que é um projeto que envolve uma formação em empoderamento feminino, em gestão de negócios criativos, oficinas, né, de fotografia, né, que até envolve também a lógica do Amazon Stock, e que foi direcionado para ser realizado no Parque das Tribos, aqui, né, na área periférica de Manaus. E é um projeto que está em captação. Esse projeto a gente conseguiu, assim, no apagar das luzes de 2023, assim, foi uma grande felicidade, né? A gente nunca tinha nunca tinha obtido, na verdade, né, esse tipo de aprovação, e agora a gente está na fase de captação, né? Uma coisa é você ter o projeto avaliado, né, aprovado, e agora a gente pode captar. Como é que funciona? Né? Todas as empresas que querem aportar recursos, doações, patrocinar o projeto, elas vão ter uma isenção no imposto de renda do ano subsequente, né? Então, por exemplo, tem o projeto Conexão Amazônia e o segundo projeto é o projeto Ecos. E esse sim, até um pouco mais amplo, né? Para a gente realizar um pouco dessas dinâmicas em vários municípios aqui da região norte. Então, a gente pode realizar tanto no Amazonas como no Pará, até onde tem a Amazônia, né? Amazônia Ocidental, parte do Maranhão, no Amapá, no Acre. São potenciais regiões que a gente pode executar esse serviço. E as empresas que desejam patrocinar, e eu falo para os patrocinadores, tá? Que queiram investir em um projeto cultural que vai gerar também impacto cultural na Amazônia, os patrocinadores podem apoiar e vão ter isenção, né, no imposto de renda. E até também pessoa física, tá? Pessoas que queiram fazer doações, né? Isso é permitido também. Realizar doações para qualquer motivo, né? Então o projeto ele fica habilitado também para receber doações com essas mesmas características, tá? Com isenção depois de imposto. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Olha, pessoas criativas têm que pensar alguma coisa diferente, né? Então, assim, eu sempre me coloco essa pressão. Mas eu diria que crianças e pais, brinquem mais durante a infância passa rápido, ela só tem 12 anos. Estou vivenciando isso com minha filha agora, que tem 9. Então, a gente precisa brincar bastante, precisa ter atenção, né, em promover todas as questões criativas, porque isso lá na frente vai gerar pessoas muito mais criativas, que vão estar muito mais aptas a resolver problemas do mundo, os problemas do país e principalmente o problema da Amazônia. E que eu diria também, assim, sem pressão, né? Estamos vivendo um momento, né, que de todo esse boom tecnológico traz, né, elementos muito positivos e também elementos negativos. Então, por exemplo, evitem ligar o celular, né, logo ao acordar e também não usem o celular 1 hora antes de dormir e bebam bastante água. Acho que é isso aí. Pronto. Bom, em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Com certeza. Vocês podem primeiro, né, acompanhar no Amazon Zagaia, o @AmazonZagaia no Instagram.
E tem o @ Amazônia_Stock também no Instagram. E a minha página, assim, profissional, né? O Instagram eu só uso para trabalhos realmente, né? Exposição profissional, que é o @RicoTavares7. Tudo junto, né? RicoTavares7 no Insta. É isso. Bom, vamos terminando por aqui depois desse bate-papo super legal. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia. Há 113 anos educando gerações. Agora, se você gostou, já curta, compartilhe para aquele grupo que gosta de podcast, gosta de coisas criativas, gosta da Amazônia. Já deixe seu comentário, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!